Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nos encontramos para mais uma leitura orante. Estamos no tempo do Advento e hoje celebramos a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. E o Evangelho de hoje nos convida a meditarmos Lucas. Então, Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amados irmãos, como sempre, que possamos estar em um lugar bastante tranquilo, longe do barulho, onde possamos nos sentir aconchegados para podermos meditar e compreender o que Deus tem para nós hoje. Então vamos juntos ler o Evangelho de hoje. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. A virgem se chamava Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse: Não tenhas medo, Maria, encontraste graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria então perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço o homem? O anjo respondeu: O Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice. Este já é o 6º mês daquela que era chamada estéril, pois para Deus nada é impossível. E Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se de junto dela. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, neste momento, eu te convido a fazer uma segunda leitura silenciosa desse trecho do Evangelho. Você pode pausar o vídeo e em seguida voltamos para a nossa meditação. Nós estamos no tempo do Advento, estamos às portas do Natal e a palavra de hoje, neste dia em que celebramos a Imaculada Conceição de Nossa Senhora, a palavra nos convida a viver esse momento tão importante na história da nossa salvação.
né? O momento em que o anjo visita Maria e ali fala a ela, né, do plano de amor de Deus para ela e para toda a humanidade. Lembrando aqui, né, que a prima Isabel já estava no 6º mês quando o anjo foi até a cidade de Nazaré e apareceu a Maria. Nesse momento eu convido você a imaginar o cenário. Onde estaria Maria neste momento? Eu, quando leio, quando medito essa passagem, eu imagino Maria no quarto. Em seu quarto, em meio às suas orações. E o anjo então aparece a ela e diz: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Imagina, né? Maria, uma humilde mulher, menina ainda, né? Prometida em casamento a um jovem, e de repente o anjo do Senhor chega até ela e diz: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Claro, Maria ficou perturbada, né? A palavra diz que ela se perturbou com estas palavras, tentando entender qual seria o significado dessa saudação. Alegra-te, cheia de graça. Ela, uma menina humilde, né? Como poderia, né, receber essa visita do anjo e com essa saudação? Aí o anjo então diz a ela: não tenhas medo, Maria, encontraste graça junto a Deus. Não tenhas medo. Esta palavra de Deus para Maria, por tantas vezes nós lemos e ouvimos, né, no Antigo Testamento, quando Deus fala a Abraão, a Moisés, né, a seus escolhidos, quando o chama e eles se assustam, assim como Maria, né, eles se perturbaram e ficaram: mas eu? Quem sou eu, né? Porque Deus, nós sabemos, Ele sempre, em toda a história da Bíblia, nós vemos que Deus, Ele escolhe aqueles aos olhos humanos que são os menos capacitados. Então, diante de uma palavra, né, de um convite desse, era natural que todos se sentissem assim: mas eu, né? Então o medo toma conta, fica-se, né, aquela pergunta. E então Deus vem e diz: não tenhas medo, né? Nós vemos aqui Maria, que também recebe essa palavra: não tenhas medo. Lembramos também, né, no Novo Testamento, Jesus diz a Pedro: não tenhas medo, né? E durante toda a história da salvação, toda a história da Bíblia, essa palavra sempre vem. E ela também, né? Jesus diz a nós hoje, a cada um de nós também, quando estamos diante de uma tribulação, diante de um desafio, né, diante de algo que nos assusta, ou pela grandiosidade, ou, né, pela grandiosidade do fato, ou por uma tribulação, um medo mesmo, uma doença, algo que nos aflige, né? Jesus vem e nos diz: não tenhas medo, né? Ele diz isso hoje a cada um de nós. E continuando, né? Não tenhas medo, Maria, encontraste graça junto a Deus. Conceberás e darás luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus. Maria, então, mais assustada ainda, né? Imaginamos que ela tenha ficado. E ela pergunta, né? Como acontecerá isso se eu não conheço o homem? Maria, como nós sabemos, era uma menina nos seus 13, 14, 15 anos. A gente não tem uma idade precisa, mas nós sabemos que ela era uma jovem que naquela época já estava
preparada para o casamento, já estava prometida, né, a José, da casa de Davi. E Maria, virgem, menina, não tinha contato ainda com o homem, ainda não havia sido celebrado o seu casamento com José, né? E ela então pergunta ao anjo: como acontecerá isso se eu não conheço o homem, né? Aí o anjo responde a Maria: o Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. E nós sabemos, né, que Maria, ela desde de sempre, ela foi escolhida, né, por Deus. E ela foi preparada, né? Ela foi preparada, né? A sua concepção, ela foi concebida sem pecado original. E então ela foi uma escolhida de Deus desde a sua concepção e foi preparada para este momento, para ser a mãe do Filho de Deus, né? E Maria, então, diante dessa fala, né, ela diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Aí, amados irmãos, tem início a história da salvação, a história da nossa salvação, a história da salvação da humanidade. O sim de Maria salvou a todos nós, né? Maria, que foi preparada desde a sua concepção, Maria que foi concebida sem o pecado original, aquela menina humilde, né? Ela, com toda a confiança na vontade do Pai, ela dá o seu sim. A gente vê lá, né, quando ela canta o Magnífica, e ela diz assim: a minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque ele olhou para a humildade de sua serva, né? Então, com toda a humildade de Maria, com toda a confiança, né, mesmo sabendo tudo que poderia lhe acontecer diante daquele sim, ela acolhe a palavra de Deus: não tenhas medo. E ela, confiando, diz sim a Deus naquele momento. Ela diz sim a Deus e o seu sim, né, deu início à história da salvação. Então o sim de Maria salvou a todos nós. Amados irmãos, e o nosso sim? A quem estamos dando o nosso sim? Né? Diante do que ouvimos de Deus, eu te convido a, neste momento, fechar os olhos. E em oração nós vamos dizer a Deus, vamos responder a Deus como está a nossa vida hoje, né? Neste tempo do advento em que nos preparamos para receber Jesus, de que forma estamos nos preparando? A quem estamos dando o nosso sim? Estamos dando o nosso sim à vontade de Deus? Ou estamos dando o nosso sim à nossa própria vontade? Diante de um mundo hoje tão cheio de seduções, tão cheio de propostas sedutoras, voltadas para o ter, para o materialismo, para o consumismo, para as alegrias mundanas, as alegrias momentâneas, quando muitas vezes nós deixamos de dar um sim a Deus, quando recebemos um convite para participar de uma missa, quando recebemos um convite para participar de um grupo de oração, de um momento de oração,
E ao invés de darmos o nosso sim a Deus, muitas vezes damos o nosso sim a um convite para uma festa, para um momento de celebração, mas não uma celebração verdadeira, uma celebração do nosso encontro com Deus, mas muitas vezes uma celebração regada à bebida, à farra, a coisas que nos afastam cada vez mais de Deus, que nos afastam cada vez mais da palavra, do chamado de Deus para a nossa vida. Então, amados irmãos, que neste momento nós possamos buscar dentro de nós, no nosso coração, a nossa verdade sobre o nosso sim. E que possamos, a partir do que ouvimos, do exemplo que temos a partir de Maria, aquela menina humilde que diante de um desafio desconhecido, ela simplesmente confia no Senhor. Ela confia e diz sim ao seu plano de amor. Maria vem nos ensinar, vem nos mostrar que é isso que Deus quer de nós. Que nós confiemos na Sua palavra, na Sua vontade, no Seu plano de amor para nós. E que não tenhamos medo de dizer o seu sim a Ele. Que não tenhamos medo de aceitar o convite para estar junto dEle. Amados irmãos, que nós possamos hoje, com este momento de oração, avaliar a nossa vida, os caminhos que temos seguido, as decisões que temos tomado, os sims que temos dado. Avaliarmos se esse sim que damos não está nos afastando do plano de amor de Deus para nós. Esse sim que estamos dando, se não está nos colocando no caminho oposto ao caminho que Deus, através de seu Filho Jesus, veio nos mostrar, que é o caminho para a casa do Pai, o caminho para junto do Pai. Que nós possamos nesse momento tomar a decisão de, a partir de hoje, mudarmos o nosso foco, se esse foco não está no céu, se esse foco não está em Deus, se esse foco não está em fazer a vontade do Pai. Que nós possamos mudar o nosso foco e olhar, voltar o nosso olhar para Deus, para o céu que nos aguarda, para esse plano de amor que Deus tem para nós. E nos aproximando do Natal, quando recebemos o maior presente de Deus, que é o seu próprio Filho Jesus, que nós possamos olhar para o nosso irmão, para aquele que necessita de algo que muitas vezes nós temos e podemos partilhar, com um gesto de amor, de bondade, de caridade. Que nós possamos voltar o nosso olhar para o nosso irmão, para o nosso próximo. E assim estaremos voltando o nosso olhar para o próprio Jesus, que vem ao nosso coração, vem ao nosso encontro, para a nossa salvação. Amém? Que assim seja, amados irmãos. Que nós possamos neste tempo parar e olhar para a nossa vida, para as nossas atitudes, para as nossas ações,
olhar para o nosso interior, o nosso coração e buscar fazer a vontade do Pai, assim como Maria, dizer um sim a Deus, dizer a Deus: eis aqui a serva do Senhor, eis aqui o servo do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E assim nos abandonarmos nos braços desse Pai que não deixa nada faltar e que nos diz sempre, nos diz hoje, nos diz agora: não tenhas medo, eu estou aqui, eu estarei convosco até o fim. Essa é a promessa, essa é a promessa de Deus para nós, e é nela que nós precisamos confiar e viver a nossa vida aqui com este foco, com essa certeza de que Deus está sempre conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Amados irmãos, vamos encerrar esse momento, né? Rezando um Pai Nosso, ao nosso Pai amado, que sempre estará conosco e que nos diz: não tenhas medo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E a nossa mãezinha Maria, que deu o seu sim a Deus, que ela nos ajude a abrirmos o nosso coração e darmos o nosso sim a esse plano de amor que Deus tem para cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amados irmãos, estivemos e vamos permanecer sempre unidos no amor de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo encontro, se Deus quiser.